E um dia eu estava na igreja, um pastor do Rio de Janeiro foi ministrar lá. E antes dele entregar o microfone para o pastor, ele olhou para mim e falou assim: Você fica de pé. Eu não sei o que você faz, mas o que você faz vai para o exterior. Você vai trabalhar num espaço pequeno, mas grande vai ser o seu nome naquela terra. E eu tomei posse. E a gente já vinha para cá com muita frequência, de férias. E o meu esposo tem uma filha que mora aqui desde os 3 anos de idade. E aí a gente começou a orar. E todos os pastores, pastoras, ministros de fora que ia na nossa igreja, quando eu terminava o culto, falava, você, prepare o passaporte para ir para o exterior. Então começaram a falar com muita frequência. Já, o pessoal da igreja já ria, já, porque falava, não tem lógica. Então a gente colocou e pôs na presença do Senhor. E Deus confirmou, assim, de uma maneira muito clara. E no final mesmo, assim, quando meu marido falou, vamos, eu falei, olha, só se a gente vender essa casa por X valor, nem mais nem menos. Se vender, é porque é pra gente ir. E na época, a Camila Barros nem pastora ela era missionária. Eu já conheço ela desde essa época. E ela foi ministrar lá na igreja. E eu falei, Deus, se for para eu ir, o senhor vai ter que usar ela para falar comigo tete a tete. Durante aquela semana toda, eu acordei 3 horas da manhã, orei para o Senhor e finalizava a oração assim: se for para eu ir, se é agora, o senhor vai usar a Camila Barros para falar comigo tete a tete. E fui para o culto no domingo. Os pastores sentam em cima, a gente embaixo. E ela terminou de ministrar, e aí era ceia nesse dia. Passou o microfone para o pastor. Ela, ao invés de sentar lá onde ela senta, deu a volta, chegou do meu lado e falou assim: chega para lá que eu quero cear contigo. Sentou do meu lado, calada eu estava, calada eu fiquei. E a gente tinha o costume de trocar o cálice com as pessoas mais próximas. E ela foi a primeira, eu nem troquei com meu marido, porque ela me abraçou e ela não me soltou. E eu fiquei calada, porque eu falei: se eu pus isso à prova, eu não posso falar nada. E a gente ficou ali, todo mundo trocou o cálice, eu não troquei com mais ninguém. E aí acabou o culto. E eu falei, e aí? Deus não falou nada. Eu falei, eu não vou falar nada. Rapidinho ela terminou de falar com as pessoas, veio até a mim e falou assim: você reparou que eu te dei um abraço apertado e longo? Aí eu falei, reparei. Ela falou assim, pois é. Na hora que eu te abracei, Deus falou assim: é um abraço de despedida, pois vou eu levar ela para o exterior. E ali eu comecei a chorar, chorei muito. E falei para ela somente assim: então, eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos, olha o tamanho dos Estados Unidos, né? E ela trabalha com festas, e eu estou pensando em ir para lá, dezembro, janeiro, fevereiro, porque se não der problema, não prejudico a escola do meu filho. Mas não falei mais nada. E o meu marido passou, o Júlio passou, ela chamou o Júlio, orou pelo Júlio e falava: Deus está trocando as suas moedas, Deus está trocando as suas moedas. E voltou para mim e ela começou a orar. Daqui a pouco ela deu aquele rajado que ela dá, deu uma pisada no chão e falou: lá na Flórida. Em momento nenhum eu falei para onde. E todas as pessoas que Deus usou para falar comigo, falou Orlando. Só que a gente veio e ficamos em Boca Raton, porque eu tenho a prima lá, e meu marido tem a filha em Miami. A gente foi para lá, ficamos 11 meses. A gente chegou lá 2 semanas antes do furacão Irma. Nós morávamos no mobile home. E o furacão ia passar exatamente onde a gente estava. E no domingo a gente foi para a igreja, levantamos um clamor, o policial bateu na porta, falou: todo mundo desse condomínio tem que sair, quem se recusar vai ser preso. Na frente da minha casa era uma brasileira e ela falava assim: você entendeu, minha filha? Olha, pega tudo seu, tudo que tem de valor, foto, documento, não deixa nada aí, leva tudo. Quando ela saiu, meu marido falou assim: você vai levar? Eu falei: não, porque Deus não me trouxe para o olho do furacão. Se ele que me trouxe para cá, tudo que eu tenho é dele, a casa é dele. Peguei o óleo de unção, nós demos a volta na casa. Geralmente, quando tem furacão, eles colocam aqueles tablados de madeira fechando a janela. Já não tinha mais, a gente colocou só uma madeirinha assim na janela, tampando, era o que tinha. E eu ungi a casa, falei: não vou levar. Tudo é tudo do Senhor. Tudo que eu tenho um costume de falar que 99% de fé é 0% de fé. Ou você tem 100% e crê que ele pode todas as coisas, ou a gente não vai viver milagres maiores do que estão escritos na Bíblia. Hoje era para a gente estar vivendo milagres muito maiores do que estão relatados ali na Bíblia.
A gente precisa fortalecer e exercitar a nossa fé. Entre a minha casa e a casa do vizinho, tinha uma árvore enorme. Ela era tão grande que eu não via a casa do vizinho. Pois bem, o furacão passou, faltando 2 minutinhos para o segundo tempo, o furacão desviou, mas a gente ainda assim sentiu, né, o vento muito forte. Ficamos 10 dias sem energia, para você entender. E aquela árvore enorme, ela caiu em cima da minha casa. Porém, ela só escorou. Eu tenho fotos para mostrar. Não quebrou nada. Não estragou nada. Para tirar aquela árvore dali, a gente teve que serrar ela em vários pedaços, porque ela era enorme. As casas, teve casa que foram danificadas. A minha não aconteceu nada. E aquela árvore, em cima da minha casa, sem quebrar uma telha, nada, para não dizer, a calha tem uma amassadinha assim, que eu falo que foi a assinatura do Senhor. Não aconteceu nada com a minha casa, graças a Deus. Nós ficamos lá 11 meses. Foi quando o pastor André anunciou a Lagoinha aqui. Eu falei, Júlio, vamos para lá, começar do zero, vamos começar do zero. E ele concordou, e a gente veio aqui, só que aí a gente tentou vender a nossa casa. E a pessoa desistiu de última hora, na hora de assinar. Conseguimos mais 3 pessoas, e as 3 desistiram na hora de assinar. Aí meu marido falou assim, não vamos mais não, vamos ficar aqui mesmo. Uma semana depois, a minha casa teve um surto de pulga. Eu tirava pulga, assim, ó, do colo do meu bebê. O Arthur tinha... A gente veio pra cá, ele tinha 7 meses, então ele tinha 1 ano e pouco. O Isaac com a perna, eu falei, não fico mais nessa casa. Pagou, uma empresa foi lá, fez todo o tratamento, ok, mas eu falei, aqui eu não fico mais. E uma mulher que ia comprar essa casa antes de nós, ela foi para Boston, não aguentou o frio, voltou, e ali ela pediu para olhar a casa. Gente, aquela casa ainda está à venda? Não estava. Mas aí o corretor entrou em contato com a gente falou, se for da vontade de Deus, se ela concordar, e assim ela comprou a casa, e a gente veio embora para Orlando. Com 2 meses que eu estava em Orlando, 2 meses, eu fui indicado para uma premiação de um evento que eu nem sabia que existia, que chama Focus Brasil, que é a Globo que cobre. E dentre 13 confeiteiras, que tem gente que está aqui há mais de 20 anos, meu nome estava no meio. E todo mundo sabia quem era Caramelo. Inclusive, tem gente que não sabe meu nome, mas sabe que eu sou a Caramelo. Tem pessoas que me chamam de minha caramelo, meu caramelo, mas não... E qual é o seu nome? Não sabe. Acho que a maioria da igreja me conhece como Caramelo e não como Renata. E no outro ano eu fui indicada de novo